Olá! Hoje a gente vai mergulhar na longa e, olha, super complexa história de como a África interagiu com o resto do mundo. E já adianto, é uma história que vai muito, mas muito além do que a gente costuma aprender por aí. Bom, para começar essa conversa, vamos direto a uma pergunta que é fundamental. Quando se fala em história da África, a primeira imagem que vem na cabeça é a chegada dos europeus? O ponto de partida de tudo é a colonização? A resposta, para ser bem direto, é um grande e sonoro não. O que a gente vai fazer aqui é exatamente isso: desconstruir esse mito e mostrar como a história do continente é infinitamente mais profunda, mais rica e, principalmente, mais conectada com o mundo do que o período colonial nos fez acreditar. A verdade é que a África sempre foi um ponto de encontro, sabe? Uma verdadeira encruzilhada de culturas, um centro de comércio gigantesco, um palco para a troca de ideias e, claro, também de conflitos. Isso tudo milênios antes da famosa partilha do século XIX. Então vamos fazer uma viagem no tempo para uma era em que a África não era uma periferia, mas sim um dos centros mais pulsantes do mundo. A gente está falando aqui de impérios poderosos, rotas comerciais que mudaram o mundo e civilizações incríveis. Olha só que interessante essa linha do tempo. Já no século VII, o islamismo estava criando pontes culturais e comerciais imensas. 6 séculos depois, no século XIII, o Império do Mali era um dos lugares mais ricos do planeta. E por séculos, o comércio que cruzava o Saara não movimentava só ouro e sal, mas também conhecimento e inovação. E essas redes eram de uma sofisticação impressionante. O comércio através do deserto, a influência do islamismo que se espalhou, o legado de civilizações gigantes como o Egito e Cartago, tudo isso prova que o continente estava profundamente integrado nas dinâmicas globais da sua época. Mas aí a gente chega num ponto de virada. Uma disrupção brutal. A cobiça da Europa pelo continente chega no seu auge no final do século XIX. Isso muda o curso da história africana para sempre. O evento que, digamos, oficializou essa partilha foi a Conferência de Berlim. Tenta imaginar a cena. Uma sala cheia de líderes europeus decidindo o destino de um continente inteiro, simplesmente traçando linhas no mapa, sem o menor respeito pelos povos, pelas culturas e pelas histórias que já existiam ali. E isso tudo aconteceu num piscar de olhos, entre 1884 e 85. Em pouco mais de um ano, o destino de milhões de pessoas foi selado por potências estrangeiras, com consequências que, bom, ecoam até hoje. E aqui está o ponto crucial. As fronteiras criadas em Berlim eram completamente artificiais. Elas juntaram grupos que eram rivais históricos e separaram povos que tinham a mesma cultura, a mesma língua. Foi como plantar sementes de instabilidade e conflito que, infelizmente, a gente vê brotando até hoje. Agora, vamos avançar um pouco, para o século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma onda de dependência varre o continente. Só que essa liberdade veio com um preço altíssimo e um novo desafio: como navegar um mundo que estava completamente polarizado pela Guerra Fria. Pensa só. Cerca de 40 nações conquistaram sua independência em apenas 2 décadas. Foi uma época de uma esperança gigantesca, sabe? Um movimento movido por um forte nacionalismo e também pelo panafricanismo, que é aquela ideia de uma África unida e solidária. Só que essa liberdade recém-conquistada foi colocada à prova muito rápido. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética olharam para a África e viram um grande tabuleiro de xadrez estratégico. Eles apoiaram regimes que serviam aos seus interesses, capitalistas de um lado, socialistas do outro, e com isso acabaram transformando muitas dessas nações em campos de batalha de uma guerra que não era delas. E isso tudo nos traz para o agora, para os dias de hoje. A África continua sendo um palco central de interações globais, só que com novos atores em cena e com desafios que são, em grande parte, um legado de toda essa história que a gente está vendo. A dinâmica mudou completamente. Hoje, a gente vê uma presença cada vez maior da China, por exemplo, com muito investimento em infraestrutura focada em recursos naturais e, geralmente, com menos interferência política. Isso é bem diferente da abordagem ocidental, que historicamente tenta condicionar a ajuda a reformas democráticas. É uma nova disputa por influência, com novas regras. E é claro, os desafios internos continuam enormes. Corrupção, instabilidade política, desigualdade social. Muitos desses problemas estão diretamente ligados às estruturas que foram deixadas pela colonização e também pelas interferências externas que vieram depois. No fim das contas, a mensagem principal é bem clara. Para a gente conseguir entender a África de hoje, com todo o seu potencial e todos os seus desafios, é absolutamente crucial reconhecer essa longa, rica e muitas vezes dolorosa história de interações com o resto do mundo.
Então, essa nossa análise de hoje deixa uma reflexão final no ar. De que forma esse passado tão complexo da África, com suas riquezas, suas rupturas e suas novas dinâmicas, continua a moldar não só o futuro do próprio continente, mas também o futuro de todos nós, num mundo que está cada vez mais conectado